Galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que a gente fala sobre gestão, comportamento, empreendedorismo e principalmente sobre o dia a dia de quem tá nas trincheiras jogando o jogo de empreender nesse Brasilzão. E reforço todos os episódios: nós movemos esse país, nós fazemos esse país prosperar. E como que prospera uma empresa? Com vendas. A gente pode ter, de repente, em algum momento, uma dificuldade com o nosso financeiro, com o nosso jurídico, com o nosso marketing, mas precisamos vender todos os dias. E esse podcast é o passo para você acelerar em 2025 e criar um planejamento de vendas e muitos insights, metodologias para fazer seu comercial voar. E para falar desse tema com a gente, Yuri, irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui conosco. Valeu, obrigado. Aqui no Papo Empreendedor a gente tem uma tradição. Quem se apresenta para a nossa audiência é nosso convidado. Então, sinta-se em casa e conta pra galera quem é o Yuri e um pouquinho daquilo que você faz. Legal. Meu nome é Yuri Vilas Boas, eu sou atual CEO da Deal Machine. A gente é uma empresa de marketing e vendas há 16 anos no mercado, em que a gente implementa soluções, de fato, que a gente chama de máquinas de venda, que é desde o processo da captura do lead, dessa tratativa dele, utilizando IA e automações para otimizar essa jornada desse cliente, né? E com isso, aumentar muito mais em venda, né? Tirar o que você puder ali daquele lead, que hoje em dia está muito caro e cada vez mais está ficando mais caro, né? Cara, pra gente começar, quem é o vendedor, na sua visão? Cara, eu falo que o setor de vendas, não vou falar do vendedor, o setor de vendas, de fato, ele é um pulmão da empresa. Às vezes, muito negligenciado pelos diretores e por aí vai, e acaba, às vezes, virando cabide de emprego, né? Porque a gente brinca assim, que ninguém quer ser vendedor, né? Porque, cara, de fato, você tem que fazer o teu salário mesmo, porque vendedor, cara, é comissão. Então, é aquele cara que tem que ser sangue nos olhos mesmo para vender. E na maioria das vezes, o que a diretoria de grandes empresas fazem? Vai negligenciando. Ah, bota aqui, bota um vendedor, bota aqui, bota um carinha ali na área de vendas, etc. Mas não, cara, é uma área que de fato tem que ter pessoas com skills voltadas para aquilo, cara, porque ele tem que ter o sangue nos olhos. E ele vai vir muito não, né? Então, tem que ter aquele cara mesmo para vestir a camisa da empresa. E, cara, você acha que a gente venceu aquele preconceito de que, nossa, aquele cara é vendedor, né? Que é igual o cara que é marqueteiro. Marqueteiro também virou xingamento, né? Não é elogio. Você acha que a gente vive, depois da pandemia, um momento onde as pessoas têm menos preconceito quando falam, não, eu sou vendedor? Inclusive, melhor do que o marqueteiro. O marqueteiro, antigamente, era tipo a Gucci, né? Tipo, sim, não, eu sou marqueteiro e tal. Tinha aquela visão do cara, né? E hoje em dia o vendedor, sim, ele virou tipo a Gucci, né? Eu bato no peito e falo que eu sou vendedor. E a gente vai palestrar e fala, não, cara, eu sou vendedor. Até o final dessa nossa conversa eu vou te vender alguma coisa. Sim. E isso virou, de fato, um argumento, porque é um cara que ele é muito requisitado dentro das empresas. Quem tem aquele core de empresa, né? Que a gente chama de sales led, né? Aquela empresa que é pautada em vendas. Esse cara hoje, um exemplo, a gente ranteia a gente dentro do LinkedIn. Se eu vejo uma empresa que tem aquela cultura de vendas, eu vou atrás desse cara. Porque é um cara que, de fato, a gente precisa dele hoje em dia. Então, eu brinco que hoje um vendedor bom, dentro de uma empresa boa, ele é uma bolsa da Gucci, que é o que todo mundo quer ali, né? Principalmente as mulheres, né? Cara, e quando a gente fala de venda, né? De repente, o empresário está começando um negócio. Ele fala, não, mas eu vou terceirizar isso porque eu não sou bom em vendas. Como a gente quebra a objeção de um empresário se minimizar e falar que eu não sou bom de vendas? Porque aí, tô falando crença Felipe, tá? Uhum. Eu entendo que eu, Felipe, preciso ser um bom vendedor do meu negócio. Ainda que eu tenha um setor comercial, ainda que eu tenha um head comercial, eu, Felipe, na posição de CEO, eu preciso ser o vendedor número 1 da minha empresa. Preciso saber vender. Como que você vê esse movimento de a gente quebrar essa objeção do cara que fala, não, Yuri, eu não sou vendedor? Cara, vai fazer um curso, porque eu brinco que tem aquela sempre a objeção do tipo, fala assim, tem do lado ruim que a pessoa fala assim, eu sou o melhor vendedor da minha empresa. Eu falei, cara, sim, você tem que ser o melhor vendedor da tua empresa mesmo, porque você é a cara da tua empresa. Sim. E cada vez mais a gente vê esse movimento de grandes empresários se tornando referências na internet para captação de lead. Você vê o próprio G4, você vê o Alfredo, o Thales, o trabalho de mídia que eles fazem ali hoje, que hoje a principal entrada de lead é o Instagram dos caras. Então, hoje não adianta você só ter um caminhão de dinheiro em tráfego pago, em mídia direta, porque hoje o que converte mais é uma conexão. Então, uma conexão. Se você for um puta vendedor e souber se vender melhor ainda na internet, eu até falo, você não precisa ter o melhor produto, você precisa ser o melhor vendedor, porque você consegue vender isso. Então, cara, essa principal objeção eu falo, cara, um post daquele cara ali vende muito. Você está gastando rios de dinheiro com tráfego e assim que você acabar o teu saldo no cartão de crédito da mídia paga, acaba as tuas vendas.
Então, por isso que eu sempre falo, cara, você sim tem que ser o melhor vendedor. Seja no Instagram, seja no dia a dia, ou seja até mesmo fazendo upsell dentro dos teus próprios clientes ali. Sim. Cara, qual a sua visão sobre um setor comercial que tem muita centralização de canal? Sei lá, de repente eu só vendo só vendo no Instagram. Eu não vendo no offline, eu não vendo por outros canais de aquisição. Como que você visualiza isso, pensando em perenidade, saúde da empresa, uma empresa muito centralizada em um único canal? Diferente do que todo mundo fala, eu não vejo isso 100% como um grande problema, tá? Por quê? As coisas mudam o tempo inteiro e uma empresa vai mudar o tempo inteiro. Então, um exemplo, se hoje você está convertendo naquele canal, claro, foca nele, mas deixa 10, 20% ali da tua verba tentando captar outros canais, né? Criando isso. Seja um canal mais orgânico, que você não precisa de tanta grana investindo e etc. Então, o que eu falo? Às vezes as pessoas tentam reinventar roda, né? TikTok, vou pro TikTok. Mas, cara, se a tua cultura ali, você não tem essa camisa de TikTok, você vai vestir, fazer dancinhas e etc. Cara, não tem por que você sangrar e falar, não, eu preciso estar no TikTok. Então, eu penso muito assim, a construção de canal ela é extremamente importante, mas deixa ela em paralelo. Princípio de Pareto, 80-20. Exatamente. Então, deixa ali uns 20% de... vamos testar outros canais, vamos procurar outros canais, porque, claro, você está trabalhando na grama, na casa do vizinho, né? Então, a regra do jogo é dele, né? Qualquer momento ele para de entregar, etc., tu se lasca. Mas eu olho muito isso com... Não com aquela dor, né? Caraca, eu preciso estar no TikTok, eu preciso estar em outro lugar e etc. Claro, é bom você olhar e não deixar de lado. Porque de repente você está perdendo um cavalo alado que pode ser que esteja passando pela sua frente. Exatamente, mas eu sempre falo também que foca onde está trazendo cliente, ou seja, continua olhando ali, continua metrificando, continua olhando os dados daquele canal, mas claro, deixa sempre uma graninha ali, reserva pra gente prospectando em outros canais, né? Cara, vou começar uma empresa hoje, né? E te procurei e falei, Yuri, cara, me dá uma dica aí de como que eu começo a estruturar meu processo comercial. Principalmente pensando no pequeno empresário, que de repente não tem um budget, sei lá, pra trazer um puta de CRM, pra de repente trazer um head comercial pra operação. O que você acha primordial no começo de uma empresa? Eu brinco que quando alguém me procura, Felipe, preciso abrir um CNPJ. Eu falo, você precisa da gente para abrir seu CNPJ, você precisa de um marketing, você precisa de um comercial. Segue com isso que você vai começar bem o seu negócio. Mas o que você acha que são os passos iniciais para eu começar a ter um time comercial, um processo comercial dentro da minha empresa? Você começou pelo nome certo, né? Ter um processo comercial, né? Como eu falei, vendas é o pulmão da empresa e desde o cara pequenininho eu brinco, cara, se você não conhece um CRM, passe a conhecer. Hoje a nossa empresa, eu digo que ela faturou 3 vezes mais de acordo com um processo estabelecido que a gente fez de uma gestão de WhatsApp. Então, na prática a gente recebe muitos leads. Hoje eu digo que o lead não é um problema, mas sim a cadência daquele lead. Então, hoje, muitas empresas gastam dinheiro em tráfego pago, recebem uma enxurrada de lead, mas não sabe tratar ele numa cadência. Se você ter essa regra desse jogo desde o início... Explica pra nossa galera o que é cadência. Só. Então, vamos lá. O que é muito importante? Um lead chega e te chama no WhatsApp. Beleza, você vai tirar a dúvida dele. Às vezes, como você é empresário, CEO e etc, tá cuidando de milhões de outras coisas ali, beleza, você deixa ele de lado, o cliente vai me chamar depois. Cara, não vai. Hoje as pessoas estão cada vez mais enroladas, cada vez todo mundo não tem tempo pra nada. Então eu sempre brinco que, cara, você ter a cadência, que é você ter uma atividade de você poder lembrar esse cara, esse cliente. Passou 2 dias, manda uma mensagem. Ele não te respondeu, passou mais 2 dias, manda uma outra mensagem. Por quê? O lead tá ficando caro. Então, tenta extrair o máximo desse lead para você poder converter mais em vendas. E eu digo isso por experiência própria, né? Minha vivência. Antigamente, a gente tinha uma escola que a gente vendia dormindo. Enchia uma turma de 20, 30 pessoas, estou dormindo, as pessoas estão comprando e se inscrevendo. Hoje em dia, os mesmos 20, 30 alunos que se inscreviam na minha escola lá num curso, essas 30 pessoas chamam a gente no WhatsApp para poder falar. Para identificar se é fraude, se o conteúdo vai ser bom para ela e etc. Então, cara, hoje, como tem muita oferta no mercado, eu sempre falo, cara, não deixa esse lead de lado, porque se você deixar de lado, o teu concorrente vai chamar. E hoje ganha quem atende melhor e mais rápido. Boa. E, cara, você acha que o WhatsApp, ele virou meio que uma bagunça, uma torre de Babel? Cara, eu não sei, eu vejo muita gente, como você falou, deixando de lado e se perde no WhatsApp, não sabe mais se chamou, se não chamou, o que aconteceu. Ao mesmo tempo que o WhatsApp acho que é uma excelente ferramenta de comunicação e que a gente consegue, como eu brinquei com você, que eu fazia seleção por etiqueta no WhatsApp,
Como você vê esse processo da galera, tipo, meio que perdendo a mão no WhatsApp das empresas? Então, erro número 1, que eu diria. Hoje o WhatsApp não tem mais aquela questão de B2B, B2C, esquece isso, né? Por trás do B2B sempre tem aquele velho clichê, né? Por trás sempre do B2B tem o B2C, tem o CPF ali. Então hoje, cara, desde o CEO do Nubank a qualquer outra pessoa, o canal principal é o WhatsApp. Então acabou aquela coisa de e-mail. Então, se isso hoje é um dos principais canais do brasileiro, cara, foque na organização dele. Então, por isso que eu falo, hoje, você não ter um CRM que seja omnichannel, o que é omnichannel? Você centralizar as suas portas de entrada de cliente dentro de um único local. Isso não entra mais na minha cabeça você ter que, vou responder um cliente por aqui e depois eu atualizo essa informação dentro de um CRM, dentro de Excel e etc. Hoje... É uma merda isso. Esquece. Hoje eu brinco, cara, que a principal informação, o principal dado que você tem de cliente é a informação, é o que você conversou com ele. Seja para você vender melhor, né, não ficar aquela venda engessada, seja para o teu time, que conforme vai crescendo, você vai ter histórico de conversa, histórico de informações, para você saber o que dá certo e o que não dá. Então, e hoje, ainda mais com IA, o que dá para fazer dentro de uma gestão de conversas de WhatsApp, cara, não tá no gibi, cara. Você consegue otimizar muito as tuas conversas, o teu atendimento para empresas pequenas e empresas grandes. Legal. Cara, mas vamos lá. Eu defini um processo comercial, conheci um CRM. Quais seriam os próximos passos? Vamos pensar numa clínica, num comércio pequeno. Como que eu estruturo esse processo comercial? Começo a mapear de onde tem vindo meus clientes? O que você dá como se fosse checklist pro cara começar a estruturar o processo comercial dele? Perfeito. Primeiro, né? As principais portas de entrada desse cliente, por onde ele vem, se seja o WhatsApp, seja um e-mail, seja telefone. Seja porta. Seja porta, exatamente. E você não perder essa informação. Então você pensa assim, cara, todo mundo que falar um oi comigo, eu tenho que armazenar isso de algum jeito. Seja no Excel, seja na etiqueta do WhatsApp, eu não posso perder esse cara. Por quê? Se você hoje não sabe nada de processo comercial, nem por onde começar, você vai começar a entender como é que funciona, né? Opa, esse cliente quer isso, esse outro cliente quer isso, esse outro cliente quer isso. Então você vai começar, através desses clientes, definir: esse cliente que falou isso compra, esse outro não compra. Então você começa a definir o teu ICP / objeções que esses clientes têm, né, em comum. E você vai ver, cara, que vendas é processo. Então, o que é? Conforme você vai recebendo clientes e eles vão te perguntando coisas, a gente vai criando as respostas para essa objeção. O que é isso? Playbook. Então, o que é o playbook? Tantos clientes falam isso, eu respondo isso, funciona. Tantos clientes falam isso e isso funciona. Opa, eu comecei a ter uma ideia de um processo. Opa, para vender para esse cliente eu tenho que fazer uma reunião. Não, para vender para esse cliente eu tenho que ligar para ele 2 vezes. Opa, você começou a criar uma cadência. Então você começa a estruturar de acordo com a necessidade que os clientes vão te procurando e você vai entendendo o que funciona e o que não funciona. Então eu brinco que, assim como uma IA, um vendedor, que se você não nasceu vendedor, cara, você começa a aprender porque você vai entendendo o que funciona e o que não funciona. E aí você vai definir o seu processo comercial. Então, um checklist, que eu diria? Entender a porta de entrada desse cliente, as principais objeções, ou seja, o que está convertendo, o que não está convertendo, etc. E a quantidade de vezes que você precisa perturbar esse cliente. Você vai começar a entender a jornada e o tempo de compra desse cliente, que é uma das principais coisas que eu gosto de analisar também. Cara, e quais dados você acha que é imprescindível, seja do pequeno ao grande negócio, de analisar? Perfeito. Eu vou te falar de uma maneira meio que geral, né? Eu gosto de analisar basicamente 5 indicadores, tá? Vou te falar do menos importante pro mais importante, né? Então, vamos lá. Primeiro, obviamente, a quantidade de leads que está caindo naquele mês, né? É o número absoluto, né? Opa, caiu 500 leads, caiu 500 atendimentos no WhatsApp, etc. Lembrando que lead é a pessoa que fez contato, é o cara que fez contato com a gente. Isso, a pessoa que chamou ali, né? Isso. Beleza. Se você for um processo que você depende de uma reunião com esse cliente, né? Eu diria que a taxa de agendamento de reuniões. Opa, caiu 500 leads, agendei 50, 10% aqui de taxa de agendamento. Tranquilo. Depois, o que é importante? A taxa, de fato, de conversão desse cliente. Opa, ele agendou, eu converti, tá? Depois, um dos itens que eu gosto bastante é a janela de conversão, que é o tempo que esse cara leva para comprar alguma coisa comigo. E por que esse item, em dias, que a gente vai analisar, né, é extremamente importante? Para a gente ter uma previsibilidade. Cara, se você trabalha com vendas, vive um dia após o outro, você já está fadado ao fracasso. Porque você tem que ter, no mínimo, uma previsão de o que você vai vender, o que você vai faturar e o que você vai ter que botar de dinheiro no mês que vem. Então eu brinco, se você não sabe o quanto você vai faturar esse mês e no próximo, você já está começando errado. Sim. Então, a tua janela de conversão é extremamente importante porque, cara, chegou no dia 25, eu tô, 50% do que eu deveria faturar, e tua janela de conversão é de 20 dias, 30 dias para converter o cliente, esquece.
já tá fudido. Porque você não vai vender nada naquela hora. Então, o que eu falo? Cara, bota o pé no acelerador, porque o que você fizer aqui pode resultar pro mês que vem. Você tenta pelo menos salvar o próximo mês, porque esse aqui já era. Então, cara... E o quinto é o CAC, né? Que é o que todo mundo gosta de falar, né? O nome bonito, né? Que é o custo por aquisição de cliente. Então, esse custo por aquisição é extremamente importante você entender o quanto você está pagando para, de fato, pessoas que viram clientes seus, para justamente você falar, eita, esse lead lá da ponta tá ficando muito caro, ou o meu time comercial não tá sendo tão efetivo. Então, eu brinco que esses 5 indicadores, eles vão me dar objeções para ter outros possíveis indicadores. Então, pô... Se eu tenho muito lead, minha taxa de conversão tá ruim, possivelmente pode ser erro do marketing no lead qualificado, ou possivelmente meu time de SDR não tá qualificando direito. Ah, se meu time de SDR tá qualificando, tá caindo muita reunião, e meu time não tá vendendo, ou seja, não tô faturando, etc., possivelmente meu problema tá no time no closer, né, no time comercial. Cara, se meu CAC tá muito alto e assim por diante, será que foi o marketing que está trazendo lead desqualificado? Aí eu vou começar a olhar todos esses indicadores novamente. Então, esses indicadores me trazem muitas outras perguntas que, conforme eu vou extraindo, vai me trazendo melhores resultados, né? E, cara, quando a gente olha, né, pro processo comercial, pro setor comercial de uma empresa, às vezes, em algumas empresas ele é o protagonista, outras empresas ele é o vilão, e sempre tem uma briga tradicional, né? Comercial com marketing, comercial com financeiro, comercial com a operação. Você aí, 16 anos no comercial e, obviamente, com uma visão empresarial, como que você vê o processo pra gente unificar toda essa galera, não sentar porrada em nenhum deles, que hora que ficam reclamando pra gente que um tá errado, outro tá errado, e que todo mundo foque pra um único objetivo e tenha um pensamento alinhado? Perfeito. Eu vim de marketing e fui para vendas, né? Então esse meu olhar muito holístico, ele fez de fato unir bem esses dois mundos, né? E mais a cabeça de empresário. Sim. Então eu sempre falo, para todo mundo fazer junto, trabalhar junto, tem que ter meta compartilhada. Então uma das metas compartilhadas, sei lá, faturamento. Não é só o marketing que vai ficar metrificando métricas de vaidade, né? Quantidade de leads. Não, cara. O marketing tem que olhar para faturamento também. Assim como o comercial vai olhar para faturamento, e o comercial vai cobrar o marketing um lead melhor. E o marketing vai cobrar o comercial vendas melhores. Então, o que eu falo? Se você começar a ter metas compartilhadas entre esses setores, eu acho que a galera começa a unir um pouco melhor a mão, né? Então, o marketing vai tentar botar um pouco o pé no freio e não querer jogar muita quantidade de leads para ter reuniões qualificadas melhores. Então, se o marketing ganhar em cima de leads qualificados, também melhor ainda, porque ele vai ver, o SDR não está qualificando. Na maioria das vezes, os setores, a parte de SDR é uma tratativa mais simples de qualificação, em que o marketing não vai culpar o SDR por uma falta de, você está qualificando errado, Sim. ou você não está qualificando. O SDR quer qualificar, o marketing vai querer que isso seja qualificado, e o comercial vai querer que isso seja qualificado para ele ganhar mais meta de comissionamento de vendas. Então, eu acho que se tiver metas unificadas, isso é a razão de ter um aumento de faturamento, logo todo mundo ganhar em cima disso, né? Cara, e como que a gente... Vou fazer 2 perguntas, na verdade. Primeiro, como que a gente julga se esse lead é bom ou não? E segundo ponto, o que é de fato essa qualificação desse SDR e como esse SDR pode qualificar melhor? Perfeito. A qualificação vai depender, claro, de cada setor de empresa, né? Então, sim, um exemplo, se eu tenho um produto com ticket médio muito elevado, algumas perguntas iniciais eu já tenho que fazer para esse lead para saber se ele está qualificado ou não. Um exemplo, a gente atende muitas clínicas lá, né? Tem clínicas que a consulta é R$ 1.200, que é um poder aquisitivo muito maior. Cara, para chegar num closer e agendar uma consulta, uma das primeiras coisas que cara, qual médica você quer? Essa médica. Tá, a consulta é R$ 1.200. Você tem disponibilidade para qual dia? Só nessa mensagem a gente já é um puta divisor de águas para separar o joio do trigo. Legal. Então isso é um tipo de qualificação. Um exemplo, a gente trabalha com muitos SaaS também, né? SaaS são plataformas online, digamos assim, softwares online, né? Qual uma das primeiras perguntas que a gente faz? O consumo mínimo é planos de R$ 1.000. Isso faz sentido para você? Não, faz. Tá qualificado. Não faz, só quero uma consulta rápida aqui de um CNPJ. Desqualificado. Então, esse time de SDR fazendo essa pré-qualificação, isso já diz muito sobre a qualidade do lead. Se chegar, tá batendo 30%, 40%, 50% ali de leads que não cumprem esse SLA, né? Ou seja, esses checklists de qualificação, cara, problema do marketing. Marketing tá trazendo gente errada. Então, por isso que eu falo, a qualificação do SDR às vezes é muito simplista. Né? Um exemplo, você como contador. Sim. Se for lucro real, a gente não atende. Beleza, se começar a vir um monte de gente de lucro real, cara, o problema tá
tá na torneirinha do marketing. Tá trazendo gente, o copy tá errado, segmentação tá errado e vice-versa, né? E, cara, mas e aí eu devolvo com duas perguntas também, de novo. Primeiro ponto, isso se refere somente do lead que tá vindo do digital. E a segunda questão é... Como que eu posso melhorar essa qualificação de forma que eu consiga ser mais abrangente? Porque às vezes eu acho que o empresário ele fala, mas eu não quero perder esse lead. Acha que ele quer vender para todo mundo. Então, como que eu desenho de repente uma estratégia? Você trouxe o cara do lucro real. Ah, mas então ele veio como lucro real, meu SDR vai jogar ele no lixo, esse lead? Como que a gente resolve esse problema? Perfeito, vamos lá. Você perguntou pra pessoa errada, porque eu, como empresário, eu sou esse cara que eu quero atender tudo, todo mundo. Tá. Mas só que, por outro lado, cara, eu tenho um time de vendas e eu treino muita gente que cara, só quem vende pra todo mundo é Coca-Cola e Havaianas. Literalmente, Havaianas você vê desde o cara ali da rua ao Ike Batista usando Havaianas, né? Então, o que eu falo assim? Regra número 1, não vira pra todo mundo. Mas, claro, não vamos desperdiçar caso comece a venha demandas de produtos que a gente pode vir a criar. Oportunidades de negócio. Então, eu sou um dos caras que eu sempre analiso o motivo de perda. Por quê? O motivo de perda lá do lead, né? A gente não atende lucro real. Não atende lucro real. Não atende lucro real. Pô, no mês de 500 leads, 50 eram lucro real. Cara, a primeira coisa que vamos criar um produto pra isso aqui? Sim. Porque, cara, tem demanda. Então, hoje, como o lead tá caro, o que eu faço? Cara, o que a gente pode pensar nesse cara aqui para reaproveitar esse lead? Volto a falar, lead, informação hoje é o ouro. Então, se a gente já tem uma demanda, tem gente caindo aqui dentro, o que eu vou fazer? Defino algum produto e vou para cima dessa galera. Então, acontece isso em várias startups que a gente já desenvolveu, acontecia exatamente isso. Às vezes a gente desenvolve uma coisa achando que é um produto legal, mas conforme vem a demanda, os caras vêm, ei, dá para usar para isso aqui? Dá para usar para isso aqui? Agora dá. Então a gente vai e reaproveita esses leads para isso. Legal. E quando você fala do marketing trazer o lead, ou esse lead é exclusivamente do digital? Cara, não. A qualificação ela pode ser desde um evento que você está exibindo lá sua marca, patrocinando e etc., até mesmo do digital, né? O digital eu digo que a ferramenta de apertar ali é mais rápido, né? Você aperta ali, muda a segmentação ali e você consegue tentar melhorar isso de maneira mais rápido. Mas, cara, preciso ter cliente, o meu ICP, o meu tipo de cliente ideal são clientes que faturam, sei lá, acima de 10 milhões de reais. Pô, eu não vou exibir minha marca em tal lugar, no supermercado. Então eu começo a segmentar estrategicamente para tentar qualificar o meu posicionamento e logo atrair leads melhores. Né? Cara, eu tô no ponto zero. Como que eu escolho o meu canal de aquisição de novos clientes? Perfeito. Eu brinco que é 50% feeling e 50% estratégia. Como isso? Você que está criando uma empresa, possivelmente, cara, tu já fala, meus clientes estão em evento, meus clientes estão numa palestra, meus clientes estão... você pode também observar, tipo, concorrência, né? O Instagram de um concorrente, se ele é movimentado. Então, você vai começando a definir algumas estratégias de... Deixa eu ver na grama do vizinho aqui como é que tá chegando o cliente. Eu fiz muito isso. Quando eu comecei a ver que o meu ICP, o meu tipo de cliente ideal, não estava em mídia paga, pelo meu tipo de ICP, cara, se eu te falar que há 16 anos eu não botei R$1 pra mim, você acredita? E eu dou aula de performance há 16 anos. Sim. Então, o que eu fiz? Eu nunca botei tráfego pago pra mim. O que eu fui? Eu fui para uma estratégia mais de palestra, eventos, grupos de network, masterclass, etc. Porque ali tá o meu tipo de cliente ideal. Então, como é que eu soube disso? Cara, vendo concorrente. Porque às vezes o empresário fala, não, mas eu preciso estar no digital, eu preciso fazer tráfego pago, o vício de que não, para todo mundo vai funcionar aquela estratégia e nem sempre vai ser isso eficiente, né? Eu sofri durante muito tempo por isso, porque eu sou do digital, dou aula de performance e todo mundo sempre me cobrava, cara, você tem que ter um canal no YouTube, você tem que ter no Instagram. Eu falei, cara, não gosto. Não gosto, eu faço dinheiro com os outros lá, mas eu não gosto de estar lá. Tudo bem, tô errado, posso estar. Sim. Mas eu fiz muita grana em outros canais de aquisição. Então, se esse aqui tá funcionando pra mim, claro, eu tô começando agora a melhorar minha aparência, começando a tentar atuar mais nas mídias digitais pra ter um posicionamento, porque a gente de fato chegou num teto. Então, o que eu tenho que fazer agora com o meu branding pessoal, né? De fato, captar outros locais de aquisição, criar um posicionamento mais estratégico para que meu custo de trabalho, meu custo por hora cresça. Sim. E assim eu consiga captar melhores ICPs. É um exemplo, eu vou começar a me posicionar de uma maneira um pouco mais premium, justamente para meio que qualificar o meu lead já, né? Então, pô, se eu aparecer com relógio legal, se eu aparecer num local onde tem outros empresários, até mesmo que faturam muito mais do que eu, galera do agro, galera de indústrias, etc., eu já dou essa nivelada
E quando alguém vier me pedir algum tipo de proposta, ele já sabe que o preço é caro. Sim. Então, uma estratégia de branding que já nivela o tipo de CP, uma qualificação. Que aí faz uma validação já. Já faz uma validação, exatamente. Cara, beleza, mapeei meu processo comercial, vou começar a operacionalizar e preciso recrutar um vendedor. Quais as skills que eu preciso buscar nesse cara? Só o cara que se conecta com as pessoas já é suficiente? E como que você vê isso? Vamos lá. Eu brinco que essa também é a minha principal dor, né? Há 16 anos que eu lido com pessoas de venda, esse também é sempre o meu principal problema. Então, o que eu gosto muito de analisar? Se for uma pessoa completamente crua que você está pegando para treinar, cara, analisa soft skill, né? Às vezes a gente contrata as pessoas, eu quero contratar aquele cara porque ele é muito bom tecnicamente, fazendo tal coisa. Cara, ele não vai ser um bom vendedor. Então, o que eu falo? Se é uma pessoa que está começando do zero, contrata pela soft skill. O que é isso, soft skill? Cara, se o cara, de fato, ele é um cara honesto, se ele é um cara ético, porque também em vendas tem aquela linha tênue, né, entre ética. Então, se é um cara mais ético, se é um cara mais gente boa e etc. E se é um cara, digamos assim, que você consegue ter uma conversa, um diálogo melhor, tá? Esse cara cru, completamente cru, e obviamente você vai ter que treinar ele. Se é um cara já de mercado, né? Aí eu gosto de olhar muito 50-50, né? Ou seja, o tempo que ele participou em outras empresas, isso é muito comum, o vendedor ficar pulando de galho em galho por comissão. Tudo bem, o vendedor tem que gostar de ganhar dinheiro, tá? Mas se esse cara não tem um mínimo de ética de, me ofereceram tantos, eu vou ou não vou, porque eu gosto daqui do trabalho, então você tem que ter sempre essa linha tênue, né? Cara, analisa a soft skill desse cara, se ele sabe trabalhar em equipe, se é o LinkedIn desse cara, se ele é bem relacionado, se ele tá atuante dentro do LinkedIn e etc. E até mesmo nas redes sociais dele, né? Muitas pessoas falam, não, cara, meu Instagram é pessoal. Cara, hoje em dia não tem mais isso. Não existe mais isso. Hoje em dia não tem mais isso. Então, toda pessoa que eu vou olhar o Instagram, cara. Se é um cara família, se é um cara, de fato, ali que ele tá ali fazendo coisas legais no dia a dia, etc. Agora, se for aquele cara baladeiro, etc., cara, não é o perfil da minha empresa. Sim. E assim por diante. E pode ser que seja de outra empresa. Exatamente. Isso. Cara, e como motivar um time comercial constantemente a vender mais? Obviamente com uma comissão interessante, né? Porque dinheiro amplifica resultados na maior parte das vezes. Mas quais são as estratégias que você tem visto? Porque, de repente, o empresário chega e fala, Yuri, cara, eu não tô vendendo porque... Sempre tem um culpado, né? Porque meu CRM é uma bosta, porque meu vendedor não tá performando. Como motivar e incentivar esse time comercial para ser potente? Primeiro dinheiro, eu sempre falo isso pra tudo, né? Primeiro dinheiro e depois cultura, né? Tem gente que fala, não, cultura segura mais do que dinheiro. Eu discordo. Vendedor tem que olhar dinheiro. Então, se tem comissões boas, etc. E o outro é o cultura. Cara, e como é que você constrói uma cultura legal? Isso é tempo, demanda tempo. Você, como líder daquele cara, tá ali todo dia na empresa, vestindo a camisa junto com o cara, você ajudando, dando a mão pra esse vendedor o tempo inteiro. Cara, não bateu a meta? Por quê? Por causa disso. Então, vou sentar do teu lado e vou fazer junto contigo pra gente poder melhorar. Então, eu digo que é sempre esses dois andando de mão dadas. O cara, ele tem que ser absorvido pela empresa, ou seja, você tem que dar as ferramentas corretas para esse cara trabalhar. E se esse cara reclamar do CRM, etc., senta aqui, me explica por que esse cara do teu lado tá batendo meta e você não tá batendo. É o mesmo CRM. Sim. Então a gente usa isso muito como objeção de vendedor. Fala, como é que você tá com uma meta agendando 60 reuniões e a outra ali tá agendando 30? As mesmas ferramentas. O que tá mudando? Então isso para mim é a quebra de objeção. O cara já abaixa a cabeça, realmente eu tô errado. Então vamos pegar a mão aqui e vamos ver o que a gente pode melhorar. Então eu acho que esses dois itens, cara, bem remunerações boas, agressivas, barra uma cultura meio de ensinar aquele vendedor. Cara, você falou de CRM, já vamos puxar uma questão de tecnologia e vendas, né? Primeira pergunta, né? Como que eu consigo... não personalizar, mas não ter tanto medo no CRM como os empresários têm. Não, porque o CRM vai ser duro de implementar. Tudo bem que às vezes o cara ele tem uma clínica com 2 funcionários e quer colocar um Salesforce dentro da clínica. Também tem esse grande parênteses. Como implementar um CRM sem ser traumático? Vamos lá, a gente tem 2 caminhos. Tem aquele caminho que é o empresário que quer fazer tudo, ele mesmo quer fazer. Sim. Esse, na maioria das vezes, se lasca, mas é bom, às vezes, no início, se lascar um pouquinho pra você sentir essa dor de como é que é. E o caminho de atalho e consultorias, cara. Eu brinco que se você não sabe nada de um mercado, contrate quem saiba. Você pega atalhos. Às vezes, o empresário ele quer economizar muito dinheiro, mas a única coisa que o empresário tem que ter noção é, cara, o teu tempo vale muito dinheiro. Então... tem esses 2 caminhos. Se for o caminho mais difícil, que você mesmo vai botar a mão na massa, cara, estudar. Não tem muito pra onde correr. Hoje em dia, o que mais tem de conteúdo na internet é que você consegue se virar sozinho. Sim. Tudo bem, você vai perder muito tempo e tempo é dinheiro. Então, o que eu digo?
comece antes, porque depois vai ser pior. E quanto antes você começar, melhor, porque você vende mais. E se você não tem dinheiro, começa antes pra ter dinheiro pra pagar quem sabe fazer, pra poder melhorar os teus processos. Então, cara, olha pra grama do vizinho, mas não fica com inveja. Olha pra grama do vizinho. Exatamente. Se inspira e vê o que ele tá fazendo e por que ele tá chegando, faturando mais que você e etc. Sempre tem uma receita. Claro, não existe a bala de prata, mas, cara, vê o que alguém já pegou de atalho e tenta se inspirar naquilo ali pra poder seguir. Claro, se o teu concorrente fatura 10 vezes mais do que você, cara, a ferramenta que ele usa com certeza é muito mais cara e você não vai ter bala na agulha. Começa pela pequena. Vai escalando as coisas, entendeu? Sim. Cara, inteligência artificial vai substituir o vendedor? Então, muita gente falaria que não, mas eu falo que sim, porque eu já tenho experiência própria com isso. Então, assim, vai dependendo do produto, é claro, né? Não vai botar uma IA pra vender uma Jaguar, não vai funcionar, claro. Não vai botar uma IA pra trabalhar com tickets médios high level, assim, pra falar com o cara da indústria e etc, não vai funcionar. Mas, cara, eu tenho casos hoje de clínicas de estética e dermatológicas de altíssimo padrão que hoje você consegue agendar uma consulta sem sequer falar com o vendedor. E 100% com IA. E já direto integrado dentro do RP do cliente. Então eu já vejo a disponibilidade do médico ou não, já passa um preço se o cliente quiser. Mesma coisa com venda de moto, cara, concessionária. A gente tem case que, cara, eu consigo levar um cara pra loja, ele tá achando que tá falando com o vendedor e tá falando com o IA. Com nível de personalização, com né? nível de personalização, áudio, clonagem de voz e etc, no nível perfeito. Às vezes as pessoas ficam com medo assim, fica muito robotizado. Fica robotizado porque você não treinou. É a mesma coisa de um vendedor iniciante. E fala, boa tarde, senhora tal, tal, tal. É assim, cara, o vendedor iniciante vai começar do mesmo jeito. Agora, se você começar a munir a tua IA como se fosse um vendedor que tá iniciando e pensar que você tá treinando ele, cara, na boa, substitui. É outra estratégia, né? Eu fui acionar o guincho do seguro esses dias. E aí, depois eu dei 5 estrelas porque eu sou o cara que responde NPS, porque eu valorizo quando as pessoas respondem o meu. Cara, porque a experiência com inteligência artificial pra eu solicitar um guincho do seguro, pra levar o carro de um ponto pro outro, foi sensacional. Tanto de o atendimento, no caso da seguradora, a hora que eu digitei meu CPF, já trazer dados importantes pra... Porque se ele falasse, cadê a pólice do seguro? Eu ia falar, tá onde essa merda? Esquece. Porque não ia saber onde tá. Esquece. Por exemplo, como eu já tive um caso no passado de ligar na central e pedir o número da pólice. Eu falei, cara, não sei o número da pólice. Nunca vi, nunca precisei, né? Então, beleza, uma questão mais inteligente e funcional. Você acha que o consumidor ele tá querendo ter menos trabalho na hora de comprar? Não, com certeza, cara. Foi o que eu falei lá no início. Quanto melhor esse atendimento e mais rápido, cara, você ganha um cliente hoje em dia. Então, um exemplo, cara, eu sou cliente da Claro, né? Se tu for tentar falar com a IA da Claro, tu vai desistir, tu vai ficar puto, tu vai falar, cara, IA não serve pra porra nenhuma. Porque, cara, mas não é culpa da IA, é culpa de quem fez aquela IA deles. Por quê? Primeiro, eu já tô ali, aí ele me pede meu CPF e me pede telefone. Fala, cara, pô, já tem meu CPF cadastrado no telefone. Tudo bem. Aí depois ele fala, cara, qual é o seu problema? Eu falo, cara, não consigo ligar. Aí ele, beleza, você já tentou reiniciar o celular? Fala, pô, você tá de sacanagem. Então, assim, tem coisas que, se ele reconhecesse que eu já tô com vários chamados abertos, iria entender que eu já tinha vários chamados do mesmo problema, ele iria evitar esse tipo de resposta idiota. Mas telefonia é uma merda, né? Eles não estão preocupados com a experiência do cliente, Exatamente, né? cara. Não, e companhia de energia e gás é a mesma coisa. Eu tive um caso com a Claro, pediu cancelamento da internet porque ia me mudar. Daí, não pode cancelar. Não, mas beleza, não pode. Já não tem nem tem carência contratual. Mas por que você quer cancelar? Não, porque eu vou me mudar. Mas por que então você não pede transferência? Eu coloquei, não, porque eu já solicitei uma transferência e vocês falaram que o CEP não atende. Mas então procure outro lugar pra mudar. Eu respondi, tá, então eu vou procurar um apartamento que vocês... Porra, não, aconteceu quase igual exatamente comigo da Claro. Eu morava no Rio, me mudei pro interior de São Paulo. Falei, cara, estou cancelando porque eu estou me mudando. Aí, beleza. 3 dias depois a Claro me liga. Ei, por que você não solicitou a transferência? Eu falei, cara, porque a Claro não atende no meu local. Me passa o CEP. É verdade, não atende. Eu falei, cara, mas isso já era pra estar dentro do teu sistema. Olha o tempo que você perdeu pra tentar me prospectar de novo. E aí, cara, já puxa um gancho. Como a gente tem dados dos nossos clientes e a gente não explora ele como eles deviam ser explorados. Isso pra mim é o pior problema hoje em dia. Por isso que eu te falo. É desesperador, né? Por isso que eu sempre falo. Cara, mesmo você sendo um pequenininho vendedor da esquina, tenha um CRM. Por quê, cara? Hoje, você ter a informação do cliente, isso vale ouro pra qualquer coisa. Se amanhã você quiser construir... não vou sair, não vou vender mais refrigerante, vou construir uma construtora. Cara, beleza, tu já tem o cara ali, tu já tem o dado de consumo dele, tu já tem o e-mail dele, tu já tem o telefone, ele vai servir pra alguma coisa. Então, por isso que eu falo, cara, desde o início, tenha os dados do teu cliente.
Porque ele vai servir pra alguma coisa, mesmo que não sirva pra agora. Então, exemplo, hoje, quando você fala comigo no WhatsApp, cara, eu já tenho teu Instagram, eu já tenho teu LinkedIn, já tenho o CNPJ da tua empresa, já tenho o site da tua empresa, já tenho teu e-mail, eu já tenho tudo. Pra que serve isso hoje? Hoje pra nada. Beleza, mas se amanhã eu vou criar uma outra empresa, ou se amanhã eu vou desenvolver alguma outra coisa que eu falo, contabilidade, porra, consigo criar uma IA pra contabilidade. Opa, calma aí, te chamo. Porque em 2 seletores ali de filtro eu já consigo mandar uma mensagem pra você ou para os 500 que tiverem na minha base, iguais. Então por isso que eu falo, popule dados de um CRM, que é uma coisa que o vendedor não faz, porque você vai usar ele. Pode não ser hoje, mas amanhã você vai usar. E, cara, como que a gente garante comunicação num time comercial? Às vezes a gente tem no vendedor aquela energia quase de um animal mesmo, né? Que precisa bater meta, bater meta. O pessoal do G4 falando que é o cativeiro da galera do comercial. Mas como que eu garanto que, em nome de bater a meta, eles não fodam com a comunicação, com o processo, com a política comercial? Cara, essa pergunta aí vale $1 milhão. Porque assim, em toda empresa que é sales-led focado em vendas, tem esse problema. Seja o G4, seja qualquer outra, vai ter esse problema. A coisa que eu sempre falo saiba punir se isso acontecer, porque isso vira exemplo. Então, volta a falar da cultura. Então, se isso acontecer, isso vai acontecer se você está botando a cenourinha na frente o tempo inteiro pra galera focar em vendas, isso vai acontecer. Então, saiba punir, mesmo ele sendo o teu melhor vendedor. Então, tem casos de empresas que o cara falou, cara, eu tirei, o cara era meu melhor vendedor. Qualquer outro cara falaria, putz, cara, você fez merda, viajou. Não, cara, mas só de você demitir, você acabou de construir mais outros 20 vendedores que podem bater ele. Porque a cultura tem que ser top-down. Ela tem que vir de cima pra baixo. Sim. E, cara, mas como que eu garanto essa comunicação? Não garante. Não garante. É assim... Não tem como garantir nada, né, na vida. Você tá trabalhando com humano, né? Sim. Ainda. Então, você tá ainda trabalhando com humano, não tem muito como garantir muita coisa. Mas como que eu previno... Claro, não garanto, mas eu previno, por exemplo, que a minha operação não fique lá toda fodida porque o comercial, de repente, não fez a parte dele e jogou um ICP errado dentro da base. Converter um cliente que não era perfil. Então... Cara, volta a falar. Você vai ver um indicador, ver que esse cara não foi o perfil que ele vendeu, você tem que punir ele de algum jeito. Sim. Ou punindo no bolso dele, ou punindo demitindo ele. Dando red flag, yellow flag e etc. Você vai ter que punir ele. O feedback é a melhor ferramenta para você consertar isso. Sim. Então, se você tem vendedores que estão pulando a ética que não faz parte da tua cultura da tua empresa, cara, tchau e benção. Beleza. Agora, se for um probleminha, fez uma venda ali que não poderia, deu um desconto que não poderia, cara, yellow flag. Fez outra, red flag. Fez outra, tchau. Então, boa. Não tem, cara. É igual criança. Criança vai, vou botar o dedo na tomada. Vai tomar choque. Tomou choque, ele não vai botar mais o dedo na tomada. É assim que funciona. É assim o ser humano. Exatamente. Cara, eu não sei como que você tem visto no mercado de gestão de pessoas, mas se você não tá com turnover, me contrata porque tá todo mundo na mesma sacola. Como lidar com essa mudança comportamental do time? Uma galera que é mais preocupada com salário emocional do que de fato salário real, muito alinhado com valor. Como lidar com o turnover em um time comercial? Cara, perfeito. Essa é a dor de fato de todo mundo. É minha dor há 16 anos. Hoje, inclusive, a gente tem RH interno. Não nem chama mais de RH, né? People e etc. Mas a gente tem RH hoje interno. Inclusive, a gente hoje está contratando Head Hunter para poder pegar pessoas mais qualificadas de mercado e com nível de senioridade maior. Tá, o que é isso? Eu, de fato, estou pegando gente mais velhas. E, inclusive, eu tô dando preferência para pessoas que já tiveram empresas. E melhor ainda, que já quebraram. Que legal. Porque essa tem a dor, né? A dor que eu já tive e etc. Então, esse cara veste muita camisa. Cara, a geração Z, a geração mais nova, eu diria que o problema não existem pesquisas que elas estão procurando cultura e etc. Tudo bem. Agora não me cancelem, pra mim é bustagem. A galera está procurando ao invés de salário e etc. Eu digo que essa galera é muito imediatista, né? Toda vez que eu vou pegar uma galera até no máximo 29 anos ali, a galera quer muito do tipo, vou ficar milionário, ou vou montar minha startup, ou já tive casos do tipo, você está cobrando muito caro no projeto e está me pagando pouco. Beleza, monta um CNPJ, irmão, vai lá. Então, por isso que eu falo, hoje eu estou preferindo gente mais seniors, por uma questão mais cultural
e pessoas que já tiveram CNPJ, porque essa pessoa de fato veste a camisa. Ah, Yuri, claro, tem pessoas muito boas que não tiveram CNPJ, etc. Claro, tenho milhões de exemplos lá dentro de casa também. Mas eu tô vendo, de fato, cara, uma juventude muito imediatista. E frouxa pra cacete, né? Exatamente. Então, mas esse imediatismo, cara, é pior pra elas, porque isso gera uma frustração. Então, eu postei esses dias no Instagram, a galera chega e fala assim, vou montar uma startup e vou faturar milhões. O cara com 23 anos de idade, tudo bem. Tem alguns exemplos na mídia que aconteceram isso, mas isso é exceção, cara. Então, assim, hoje as coisas estão correndo muito rápido. Hoje você é bombardeado de conteúdo o tempo inteiro na internet com pessoas que ficaram milionárias vendendo curso e etc. E a galera se espelha muito nisso. Então eu falo, cara, não se espelha nessa galera que ficou multimilionária, que fala que ficou multimilionária da noite pro dia. Se espelha na galera que montou a indústria, que se ferrou, que se fudeu toda lá. Porque isso sim é exemplo. Que com certeza você construindo, eu falo que a única receita de bolo que dá certo é trabalho duro. Sim. Nunca conheci ninguém que ficou milionário dando uma cagada. Sorte na vida a não ser ganhando Mega Sena. Ponto. Entendeu? É igual o meme. Eu sou de Sorocaba, o prefeito de Sorocaba é um prefeito TikTok, né? Uhum. Então, desde de memes como Manga um pai, com paródia com TikTokers, isso foi uma estratégia de campanha, né? E a gente tava subindo uma avenida assim, o Lucas, meu sócio, olhou pro... Sei lá, nem lembro como que chama aqueles monte de suportinho de pé, sabe? Que o pessoal começou a usar muito na sim. campanha. Uhum. Aí ele olhou pra mim e falou: Felipe, se a gente tivesse feito dancinha no TikTok em 2020, aí tava milionário. Eu falei, nossa, do nada. Por quê? Porque a galera tá acostumada a se referenciar no cara que de repente tava fazendo dancinha no TikTok Sim. e que bombou e que tá milionário agora, mas que... Beleza, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Exatamente. Irmão, e qual que é o desafio e também quais são as habilidades necessárias para um head comercial hoje, seja a empresa que for? Pra coordenar esse cativeiro aí, parafraseando Cara, um head eu falo que ele tem que ser, no mínimo, metódico. Na maioria das vezes, o empresário ele não é muito metódico, ele cresceu, chegou num determinado nível. Eu vejo por grandes empresas assim. Sim. Mas esse cara tem que ser meio metódico com o processo. Ele literalmente tem que ser o pai de todo o processo. Ele não pode deixar essa peteca cair. Claro, lidar com pessoas é óbvio, né? Meio clichê, mas é óbvio. Mas eu diria que o cara que saiba lidar com pessoas, saiba gerir pessoas, e ele seja metódico com processos, é sempre o cara que eu sempre vejo que dá certo. Então, quando é aquele cara que negligencia o próprio processo, a própria equipe não respeita ele. Então, o que tiver que não atualizar num CRM não vai atualizar, ou não vai olhar indicadores, etc. Então, em empresas que a gente implementa processos comerciais, uma das coisas que a gente sempre fala é, eu como empresa de consultoria, eu sempre preciso ter um cara lá dentro, sênior, que vai ser o dono desse processo. Sim. Porque, cara, quando eu chego, eu mudo uma série de coisas. Eu sou o inimigo da galera. Então, eu primeiro tenho que fazer amizade com o head. Esse head vai ser o meu defensor de novos processos. E eu falo, nunca critique o processo. Porque se você abrir uma vez a boca pra falar que o que a gente tá fazendo é uma merda... Fudeu. Porque vai desmoronar tudo. Todo mundo vai achar uma merda. Entendeu? Então, cara, metódico e saber lidar com pessoas. É óbvio, né? Muito boa. Yuri, a gente vive hoje um movimento de todo mundo muito interessado no tema vendas, mas eu acredito que há 16 anos, quando você começou, o vendedor estava muito taxado ainda como aquele cara chato pra cacete, que, não quero conversar porque você é muito vendedor. Cara, se você pudesse voltar no tempo e tomar um café com o Yuri de 16 anos atrás, qual que seria o papo que você colocaria na mesa? Cara, eu falo que o melhor vendedor é aquele que vende sem vender, tá? É meio clichê isso também, mas o que eu falo? Ajuda as pessoas, ajuda. Porque conforme você vai ajudando, você se torna essa referência e você não vai precisar vender pra ela. Ela vai vir com cartão e com dinheiro atrás de você. É o que a gente vive muito hoje aqui em comunidades. Conforme eu vou ajudando, sem interesse nenhum. Sim. Mas no final das contas, o ser humano é interesseiro. Então, se eu for te ajudar em algum momento, cara, num próximo problema que você tiver, você vai me procurar. E eu vou te vender muito mais caro por isso. Sim. Porque você vai falar, cara, eu preciso de você. Você vai ser a solução dos meus problemas. Então, graças a Deus eu já fiz muito isso lá atrás, né? Porque eu tinha uma escola também de marketing e vendas. Então eu ajudei muita gente. Essa galera que eu ajudei hoje, eles são heads, são diretores e etc. Então, era tudo mato, né? Mas só que eu já ajudava e eu virei essa referência. Então hoje eu não brigo por preço. Hoje eu brigo de fato e falo... Não, cara, eu preciso ter o Yuri. É legal que, cara, cliente chega pra mim e fala, cara, não sei nem se eu vou ter budget pra te pagar. Sim. O cara é multimilionário. Eu fico feliz com isso. Porque só ali, de eu ter ajudado e etc, isso faz. Então, se eu puder dar um conselho pra quem tá começando,
não seja imediatista e ajude, cara. Ajude sem compromisso a pessoa. Porque isso vai voltar em algum momento pra você. Ainda mais se a pessoa for do teu mercado ali. Sim. Entendeu? É a lei da atração, né? Vai voltar. É física Ainda mais quântica você, pura. sendo contador, com certeza, um monte de gente liga pra... cara, me ajuda nisso. Sim. Me ajuda nisso. Cara, obviamente, dependendo da maturidade da tua empresa, Sim. cara, ajuda. Sim. Ajuda o cara. Às vezes o cara tá lá na dúvida de como pagar uma guia e etc. Ajuda, cara. Porque se esse cara tiver dinheiro, ele vai te contratar. Sim. Um exemplo que aconteceu comigo, lá atrás, né? Eu fui um dos primeiros MEI, microempreendedor individual do Rio de Janeiro. Essa história é legal. Quando eu fui abrir meu MEI, a prefeitura não sabia nem, cara, o que é isso? Porque eu tinha que tirar o alvará, né? O que é isso, cara? Não, volta daqui a 2 meses que a gente não sabe o que é isso ainda não. Literalmente assim. Aí eu fui num contador. Um contador chegou e falou, é MEI? Cara, não, tu é muito pequeno ainda. Falou literalmente isso pra mim. Você é muito pequeno ainda. Eu falei, não, mas não tem a ordem que vocês têm que dar um suporte, etc. Cara, tem, mas ó, a gente não segue isso não. Literalmente falou isso pra mim. Hoje eu sou uma empresa que fatura 15 milhões de reais. Sim. De repente, eu vou voltar pra procurar esse cara? Não vou, cara. Eu vou procurar quem? O meu amigo que me ajudou na contabilidade fala, não, cara, eu vou ajudar esse cara também. E assim por diante. E tem um case legal nesse sentido, embora, né, a gente, hoje, no posicionamento de mercado da Device, o ICP não seja, de fato, o MEI, tem um case de uma empresa que cresceu muito, inclusive, conosco, e aí o cara ele foi inaugurar um novo espaço, e aí eu não consegui estar presente e tal, mas mandei um presente lá, e ele mandou uma mensagem, muito obrigado, porque você acreditou desde quando a gente era MEI. Tá vendo? E aí a gente entendeu nesse movimento que não é o regime tributário que é o nosso ICP, é a mentalidade do gestor. Perfeito, cara. É a mentalidade e não o regime. Porque foda-se o regime. Se o cara quer crescer, se o cara tem uma mentalidade próspera, esse é o cara que tem perfil pra ser nosso cliente no final do dia. Exatamente, cara. É o que eu via lá atrás, né? Lá atrás, quando o cara via ali, o que você faz? Falou, cara, na época a gente era uma agência de marketing, né? Como eu montei o MEI ali. Mas, cara, eu já tinha fechado com Ponto Frio, eu já tinha fechado com uma galera, que esse cara simplesmente viu, ele me qualificou de maneira completamente errada, entendeu? Sim. Ele não me perguntou quanto eu tava faturando, o que eu fazia de fato e etc. Ele só teve aquele pré-conceito, e que eu sempre brinco, né? Eu aprendi muito isso com o gerente de banco. O gerente de banco fala assim, cara, eu não taxo mais a apresentação da pessoa, vestimento da pessoa. A galera que mais movimenta a grana é a galera, às vezes, mais simples, que é o cara, às vezes, do agro. O cara vem aqui simples. O cara não tem, às vezes, muito estudo. Ele chega ali de maneira simples dele, cara. Mas o cara tem 5 milhões, 6 milhões na conta lá parado. Sim. Então eu aprendi muito essa técnica, cara. Não julgue uma pessoa meramente pela aparência. Boa. Ajuda, cara. Isso que você falou é fantástico. Julgue a mentalidade dele. Porque esse cara, de fato, pode chegar muito longe. E, cara, quando você tá na roda de amigos, num restaurante, tomando uma cerveja com seus amigos, quando o tema é empreendedorismo, fora vendas, obviamente, qual é o tema que você não deixa de jogar na mesa? Não faça isso, não abra CNPJ, tô zoando. é muito comum. Isso aqui não é um brigadeiro. Exatamente. Fala, a vida não é um morango, cara. É legal, assim, que os conselhos que eu dou, né? Eu já tive empresa de tudo que era segmento, né? Eu hoje invisto em algumas startups, etc. Eu falo assim, cara, saiba onde você tá entrando. E outra, faça o que você faz de melhor. Não tente reinventar a roda. Por quê? Na maioria das vezes, o empresário muito megalomaníaco e etc. Fala, cara, faz o feijão com arroz bem feito. Às vezes você tá querendo expandir pra um monte de lugar, mas, cara, já jogou War? Domina aqui, cara, o território, depois você vai abrindo. Porque aqui, antes de dominar o território, que você dominando o seu território, você vai aprender sobre logística, você vai aprender uma série de coisas que você, às vezes, expandindo, você vai se lascar, às vezes você não vai ter dinheiro pra se manter, etc. Então, o que eu falo? Faça bem o arroz com feijão e foque no que você manda de melhor. Às vezes é meio clichê, né, cara? Mas, porra, eu já tive banco, eu já tive uma série de coisas que não era o meu core. Eu mandei muito bem até determinado nível. Depois eu quebrei porque, cara, eu não tinha projeções do que poderiam acontecer nesse mercado. Um exemplo, pandemias, etc. E por aí vai. Então, se você puder conquistar melhor o teu território, faça. Volta a falar, não olhe pra grama do vizinho com inveja. Faça o teu feijão com arroz que às vezes você vai mandar muito melhor. Boa. Cara, obrigado pelo papo. Mas a galera que quer conhecer seu trabalho, quer entender um pouquinho de vendas, você produz bastante conteúdo, inclusive, né? Como que a galera conhece e acessa o Yuri hoje? Legal. Cara, primeiro pode me seguir no Instagram, que é Yuri Vilas Boas com 2 L's. E a nossa empresa, ela tá passando por rebrand. O nome da empresa é Deal Machine, mas hoje ela chamaram há 16 anos ela chama Projeto Área 51, que era uma pegada um pouco mais cool, descolada, etc. Mas como a gente tá mudando o ICP, hoje vai ser Deal Machine. Muito bom. Cara, obrigado pela disponibilidade de tempo, de Tamo energia, junto. essa aula aí de comercial.
pontapé pra galera vender muito em 2025. Sou incentivador que a galera estruture vendas, que tenha uma cultura de vendas na empresa, porque acho que é a energia, o tesão pra galera continuar empreendendo nesse país, né? É isso, cara. Sobrou um dinheirinho, invista em vendas e marketing. Cara, não subestime vendas e marketing. E se eu puder dar um recado, cara, você CEO, você dono de empresa, empreendedor que tá começando agora, foque principalmente nesse início, no setor de vendas e marketing, que são os principais para a empresa. Muito bom. É isso. Pessoal, muito obrigado pela companhia e mais um Papo Empreendedor. Você que quer acompanhar nossos conteúdos, né? Sugerir convidados, assistir essas outras aulas que nossos convidados fazem aqui. Vocês nos acham nas plataformas de áudio e vídeo como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.